Você com certeza já teve contato com o meme da Guiana brasileira. Pois é, os portugueses viraram alvo do humor peculiar dos brasileiros mais uma vez. Mas nesse vídeo a gente quer ir um pouquinho além das brincadeiras. Calma, a gente vai mostrar memes sim, pode ser que você dê algumas risadas, mas a gente também quer ir além e examinar se existe algum grau de verdade nessa colonização reversa. E qual é a reação que os portugueses estão tendo a ela? Vem com a gente no Telescópio para olhar os assuntos do momento com um pouquinho mais de proximidade. Bora! Tudo começou no TikTok, com criadores de conteúdo brasileiros chamando Portugal de Guiana brasileira e criando a fanfic de que ele havia se tornado um estado do Brasil. Muitos pensam que o Brasil possui apenas 26 estados e mais o Distrito Federal. Porém, isso mudou recentemente com a nova formação do 27º estado, a Guiana Brasileira. Localizado no extremo sudoeste da Europa, o novo estado está situado na Península Ibérica e faz fronteira apenas com a Espanha. É o único estado brasileiro fora da América do Sul e, por isso, tem acesso privilegiado ao continente europeu e ao Oceano Atlântico Norte. Não demorou muito para que novos nomes fossem propostos, como Pernambuco em pé, Rio Grande de Fora, Minas específicas, capitanias desnecessárias e faixa de gajos. A capital Lisboa também foi rebatizada com nomes como Vitória da Reconquista e o meu favorito, Rio de Fevereiro. Até a Luana Piovani virou governadora. E para fechar com chave de ouro, Luana Piovani venceu as eleições com os votos do Nordeste. Virada histórica no segundo turno. Agora ela governa o novo estado ao lado do seu vice, Agostinho Carrara. Ah, e também tem as bandeiras, não dá para esquecer das bandeiras. Não satisfeitos, os brasileiros donos da internet que somos começaram a provocar com comentários em vídeos de portugueses. Roda, roda, vira da Guiana brasileira, que lindo! É tão emocionante ver a nossa Guiana brasileira mostrando um pouco da tradição local. Um abraço aí pra vocês da Guiana brasileira, mesmo distante, somos todos Brasil. A galera, a criadora pegando pilha. Portugal. Pra mim esse é o melhor. A cultura da Guiana brasileira quando era independente. Acho que a Guiana brasileira foi colonizada pela região sul do Brasil. Que legal, eu não sabia que a Guiana brasileira tinha... Um abraço para todos os nossos amigos da Guiana brasileira, afinal somos todos. Ô, gente, pelo amor de Deus, a gente vai arrumar um problema diplomático. A gente vai contar para vocês como é que foi que os portugueses reagiram ao meme dos brasileiros. Mais ou menos do jeitinho que vocês estão pensando. Mas antes, uma palavrinha dos patrocinadores que tornam esse conteúdo possível. O verão já acabou, mas o inverno ainda não chegou. Você sabe o que isso significa, né? É hora daquela tradicional dificuldade de se vestir, porque tá frio demais para colocar uma camiseta de manga curta, mas não tá frio o suficiente para colocar uma jaqueta ou um casaco. Mas não tema, caro espectador, saiba que essa é a melhor época do ano para colocar as tão subestimadas camisetas de manga longa. E não tem camiseta de manga longa melhor que a Tech T-Shirt Long Sleeve da Insider. Ela vem com todas aquelas tecnologias que você já conhece, como desamassa no corpo, tecnologia anti-odor, resistência a manchas e toda aquela tecnologia que a Insider coloca em todas as suas peças. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, você ainda vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela super parceria.
Num primeiro momento, o meme ficou restrito aos brasileiros e os portugueses que viam a movimentação faziam de conta que não ligavam. Ai meu Deus, por que os brasileiros estão dando tanta atenção para essa brincadeira aqui em Portugal? Ninguém se importa com isso, ora pois. Desculpa, eu não vou fazer sotaque português, eu não consigo. Mas as coisas começaram a mudar na hora que uma TikToker portuguesa, a Nocas, resolveu responder. Guiana brasileira? Guiana brasileira? Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul, aí bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isto aqui é Portugal. Primeiro foi o meme do ouro. Roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico, um português pré-histórico. E agora somos uma Guiana. Uma coisa é certa, vocês têm criatividade nos memes. Mas nós não somos uma Guiana. Apesar do jeitinho estressado, a influenciadora jura que foi tudo uma brincadeira e que ela até gosta dos memes. Foi o que ela respondeu no Instagram ao react que o Felipe Neto fez do vídeo dela, inclusive dizendo que ela assistia os vídeos dele quando era criança. Brasil, a vossa sorte é que nós aqui amamos açaí e coxinha de frango, porque senão isto ia dar problemas. A partir disso, não teve mais como os portugueses ignorarem o meme. Até teve uns bem-humorados, como o Manuel Cardoso, da Rádio Comercial, que entrou na brincadeira e disse que o Brasil deveria se tornar um estado dos Estados Unidos, e inventou lá um monte de novos nomes para o nosso país. Justo. Texas do Sul, Novo México, Fun Kentucky, Puerto não assim tão rico, Havaí que é tua Tafarel, Brasília é nós, Jorge Amado, Alabama Malhação, Capiva Arizona, Califórnibus, Guam Santana ou Mississippi do Pica-Pau Amarelo. Pronto, agora é escolher. Mas a maioria pegou ar e levou a brincadeira a sério demais. O meme da Guiana brasileira é uma grande falta de respeito ao povo português e aos seus 900 anos de história e aquilo que Portugal significa para o mundo. É uma verdadeira ameaça nacional e tem de ser mesmo encarada como uma ameaça nacional à nossa existência e autonomia e determinação. A partir do momento que alguma parte da imprensa brasileira começa a dar destaque a este meme, e a imprensa brasileira, como qualquer imprensa de qualquer outro país, é um veículo direto ou indireto do Estado, portanto é mesmo uma ameaça nacional. Mano, alguém tem que avisar pra eles que ficar muito bravo só faz a gente querer zoar eles mais ainda. Eu achei que eles tivessem aprendido isso na escola. Ok, tá tudo muito engraçado até aqui, tudo isso pode parecer uma brincadeira despretensiosa, mas existe algo mais profundo escondido por trás desse meme, e é o que a gente vai explorar no próximo bloco. Brasileiros adoram zoar com portugueses, isso não vem de agora. As piadas sobre os tugas são mais velhas do que qualquer um que esteja assistindo esse vídeo aqui, tá? Existem duas hipóteses principais sobre o porquê dos brasileiros adorarem zoar os portugueses. Uma delas é a de que teria a ver com a migração de portugueses para o Brasil no final do século XIX para substituir a mão de obra de escravizados que recém haviam sido libertos. Nesse contexto, os portugueses seriam encarados pelos trabalhadores brasileiros como um competidor que disputava os mesmos postos de trabalho, e as piadas que pintavam os portugueses como burros seriam uma espécie de marketing para tentar evitar que eles tomassem as suas vagas. A outra hipótese é que essas piadas seriam mais antigas ainda e teriam surgido das, entre muitas aspas, tensões pós-coloniais. Essa hipótese diz que os brasileiros começaram a zoar os portugueses como uma forma de expressar os sentimentos negativos acumulados durante séculos de colonização. Nós, sentimentos negativos por causa da colonização, imagina. A gente não vai tentar dizer qual dessas duas hipóteses é a correta, até porque isso é trabalho para os pesquisadores que, de fato, estudaram para fazer esse trabalho. Em vez disso, vamos voltar para o presente. Não tem como negar que o meme da Guiana brasileira tem tudo a ver com as tais tensões pós-coloniais. É uma piada que literalmente inverte os papéis de colonizado e colonizador. Não tem como tá mais na cara, né? Talvez seja até mais na cara do que as já tradicionais cobranças de brasileiros para que os portugueses devolvam o ouro que levaram embora do nosso país.
É tão na cara, mas tão na cara, que até os lusitanos já perceberam isso. Por que isto está a acontecer? Porque, caso algumas pessoas não se lembrem, Portugal colonizou o Brasil durante mais de 200 anos. Exatamente. Apesar de tudo, o Brasil ainda sofre atualmente consequências devido à exploração que nós fizemos lá. Quer queiramos admitir ou não, são factos. Está na história, é facto. Ok, mas até aí a gente tá no óbvio, né? Todo brasileiro que criou ou até mesmo riu e compartilhou esses memes sabe disso. E sabe porque sentiu muito bem aquele gostinho delicioso da catarse de zoar o país que tanto nos explorou. Mas a Maribu, a moça desse vídeo que a gente acabou de mostrar, tocou num ponto que talvez esteja mais claro para os portugueses do que para os brasileiros. A de uma espécie de colonização cultural reversa que o nosso país estaria fazendo com Portugal. A realidade é, quer queiramos, quer não, o Brasil está assim a colonizar, muito entre aspas, Portugal culturalmente. Mas isto não é atual, isto é desde a minha... vou fazer 21 anos. Eu tinha 9 anos, estava no YouTube e tudo o que eu consumia era brasileiro. O pouco que eu consumi português foi a casa dos youtubers, foi os nossos típicos que nós já conhecemos. Isso foi o pouco que eu consumi português, porque o resto, a realidade é que nós já consumimos o conteúdo do Brasil desde há muito tempo atrás. Já vai fazer mais de 10 anos que nós estamos a consumir o conteúdo do Brasil. O exemplo mais conhecido disso está na língua. As diferenças entre o português de Portugal e o do Brasil vão muito além do sotaque. Muitas palavras que são usadas num país não são usadas no outro. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala em geladeira, ônibus, grama, endereço e banheiro. Lá, eles falam em frigorífico, autobus, relva, morada e casa de banho. Mas essas diferenças começaram a ser ameaçadas com a chegada dos influenciadores? Não, esses vieram depois. Começou mesmo, foi com as novelas. É uma tendência que começou na década de 1970 com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Gabriela Cravo e Canela, inspirada na obra de Jorge Amado e exibida em Portugal em 1977, popularizou pronúncias e expressões brasileiras, como por exemplo, moço bonito. Tá, mas aí mais recentemente chegou de fato nos influenciadores. Não dá para não lembrar dos portugueses surtando, porque as crianças de lá estavam falando com palavras e sotaques tipicamente brasileiros, graças ao influenciador Lucas Neto, irmão do Felipe Neto. Sério, isso repercutiu num dos principais jornais do país, o Diário de Notícias. Repercutiu tanto, aliás, que o youtuber chegou a dar uma entrevista para esse mesmo jornal pouco tempo depois, prometendo dobrar, que no português correto seria dublar os seus vídeos em português arcaico, digo, de Portugal. Devido à grande repercussão das matérias sobre a influência do conteúdo na linguagem das crianças portuguesas e ao enorme carinho que tenho pelos fãs do país, para o ano que vem, a empresa, Lucastum, vai dobrar todos os nossos episódios no YouTube, além dos filmes e séries. Mas existe uma forma bem mais direta do que as novelas e o YouTube pela qual os brasileiros estão levando a nossa cultura para o além-mar. É a imigração. Com o aumento do número de brasileiros por lá, inevitavelmente, a nossa culinária, a nossa música e até as nossas festas começam a se infiltrar em Portugal. Olha, por exemplo, essas cenas do Carnaval em Lisboa, de 2025. Até trio elétrico com patrocínio da Rede Globo teve. Nós não vamos colocar o áudio aqui por causa de direitos autorais, né? Mas se você for procurar o vídeo original, vai perceber que tá todo mundo cantando uma música da brasileiríssima Ivete Sangalo. Parece que a tal colonização que a gente está fazendo não é só EAD, não. Agora, resta torcer para que o que a gente está levando para lá sejam as coisas boas da nossa cultura, né? A Maribu mostrou uma visão bem otimista sobre isso. E, em vez de vermos isto como algo negativo, não é. Porque foi através de começar a consumir youtubers, influencers brasileiros que realmente, que sendo um país maior e com muito mais pautas sociais ativas, certo? Foi o primeiro país, foi o primeiro contacto que eu tive com coisas que me fizeram realmente refletir. Eu desde cedo
Eu reflito e eu penso sobre as coisas, sobre pautas importantes como racismo, como xenofobia, como pobreza, como criminalidade. A criminalidade está a pedofilia, está maus para com as mulheres, sejam esta violência doméstica ou outros tipos de males, antes que o TikTok me bana, certo? Foi o Brasil que começou a falar sobre questões homossexuais, foi o Brasil que começou a falar sobre qualquer pauta essencial, atual para o ser humano, que nós temos que começar a aprender e deixar de ser ignorantes. Foi o Brasil que me introduziu. Tá aí mais uma boa razão para a gente combater o racismo, a misoginia, a LGBTfobia aqui no nosso país. A última coisa que a gente quer é transformar tudo isso aí em produto de exportação. Sejamos sinceros, essa tal colonização reversa que a gente está fazendo com Portugal não é assim tão grande quanto os gajos podem fazer parecer. Tem outros países que estão muito mais perto de serem tomados pelo nosso do que Portugal. Pega o exemplo da Guiana Francesa, em que 30% dos habitantes do país são brasileiros. Quem diria que a Guiana Francesa pode virar a Guiana Brasileira antes de Portugal? Outro exemplo é o Paraguai, onde brasileiros já são donos de 14% das terras do país. E esse número chega a até 60% nos departamentos, como eles chamam os estados, que fazem fronteira com o nosso território. Perto disso, os 513 mil brasileiros em Portugal, que representam uns 5% dos pouco mais de 10 milhões de habitantes do país, não parecem nada. Dito isso, não dá para negar que o número de brasileiros por lá está aumentando. A gente falou em 513 mil brasileiros, né? Esses são dados de 2023. Os dados de apenas um ano antes, em 2022, diziam 360 mil. Foi um salto de 70% em apenas um ano. Não é pouca coisa. Essa explosão no número de brasileiros, junto com a já citada influência que a gente está tendo na cultura deles, não é bem recebida por todos os portugueses, né? Pelo contrário, o que a gente está vendo é um crescimento constante no número de casos de xenofobia contra os brasileiros. Os dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, um órgão do governo de Portugal, dizem que os casos de xenofobia contra brasileiros cresceram 142% entre 2018 e 2021, e depois mais 30% entre 2022 e 2024. Vale lembrar que isso que eu acabei de dizer são muito mais do que números. São pessoas reais que são atacadas em aeroportos. Eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão a invadir Portugal, esta raça portuguesa. Em pontos de ônibus. Não chatei, vá para o seu país. Isso, vá para o seu país. Não é português. Esse é o retrato. Não deve cá estar, minha senhora, não deve cá estar. Deve voltar, posso dizer. A senhora não é portuguesa, não deve cá estar, ok? Certo. Em cafés. Foi grosseiro comigo e já veio me atacando, dando murro na minha cara e caí no chão e chute, até eu não, graças a Deus eu não apaguei. Mas eu tô com muitos hematomas, dores nas costelas, as costas roxas. E, obviamente, nas redes sociais. Só uma pergunta simples. O Brasil existia antes da chegada dos portugueses? Como é que chamava-se esse país e que fronteiras tinha? No Brasil, o ensino deve ser mesmo terrível. Irmão é o país vizinho, Espanha. O Brasil é uma cria mal parida. Até no sistema de ensino, a xenofobia está correndo solta. Em 2019, um grupo de estudantes portugueses da Universidade de Lisboa encheu uma caixa de pedras para atirar a um Zuca que passou à frente no mestrado. Também são muitos os exemplos de ataques a crianças em escolas. Logo nos primeiros dias, meu filho já relatou que havia sido chamado de macaco, havia sido chamado de preto, de brasileiro de merda. As famílias reclamam ainda que a direção das escolas não tomou providências em relação ao que está acontecendo
e muitas vezes até compactua com a violência. Fui tratado de maneira áspera pela diretora da escola e relatei para ela que meu filho havia sido chamado de preto, de macaco. Ela disse para mim que macaco não é racismo, porque existe macaco branco, segundo ela. Muitos. Todas as informações que chegavam no Brasil é de que o ensino, a escola pública em Portugal é muito boa. E eu jamais imaginei que nós fôssemos passar o pesadelo que nós passamos dentro de um ambiente escolar. Tamanha agressão, tamanha... Eu não consigo nem mensurar palavras, sabe? Muitos mesmo. Os tapas e empurrões foram gravados. Já no chão, a menina de 11 anos ainda leva um chute. Tudo dentro de uma escola no distrito de Santarém, na região central de Portugal. A mãe desabafou nas redes sociais. O que mais me choca é que aconteceu dentro da escola e ninguém viu. E perguntaram por que a minha filha não falou, na hora ela ficou calada. E depois eu em casa eu perguntei a ela, mãe, porque depois iam ficar me implicando comigo ou porque eu simplesmente peguei e contei. Antes de ser agredida fisicamente, a menina já tinha sido ameaçada. Em mensagens enviadas no fim do ano passado, uma das alunas diz: "A turma toda te odeia, todos queremos que morras." E repete diversas vezes: "Mata-te." Desde que se mudou para Portugal, a criança passa por acompanhamento psicológico. Ela sente, por ela ser brasileira, ela se sente tratada, né, de maneira diferente, discriminatória. E ela, tanto é que na escola ela fala o português daqui. Ela procura falar o português daqui. É claro que nem todos os portugueses são xenofóbicos, a gente sabe muito bem disso. Mas o aumento desse tipo de violência pode indicar que talvez a gente esteja diante de um problema sistêmico. Nesse caso, o discurso de nem todo não ajuda a entender, muito menos a resolver o problema. Outro indicador de que não se tratam apenas de casos isolados é a ascensão do partido de extrema-direita Chega, que felizmente ainda não chegou ao poder, mas já foi o terceiro partido mais votado nas eleições de 2022. Esse partido e o seu principal líder, André Ventura, possuem um discurso claramente xenofóbico e racista, com direito até a manifestações anti-imigração. Mesmo os políticos mais moderados parecem estar fazendo acenos a políticas anti-imigração. Em 2024, 1.470 brasileiros tiveram sua entrada barrada em Portugal. Em 2023, tinham sido 179. O número cresceu 721% em um ano. E não adianta tentar explicar isso apelando para o aumento do número de imigrantes brasileiros. Porque enquanto o número de brasileiros entrando no país subiu 70%, o número de brasileiros barrados subiu 700%. A gente está falando de fenômenos de uma ordem de magnitude completamente diferente. E com a aproximação das eleições em Portugal, a coisa parece ter se intensificado. Em 3 de maio de 2025, há 2 semanas das eleições, o governo português decidiu notificar 18 mil imigrantes, incluindo brasileiros, para que deixem o país em 20 dias. Caso contrário, podem ser deportados à força. A medida foi criticada por Ana Paula Costa, presidenta da Casa do Brasil de Lisboa, uma associação que apoia imigrantes brasileiros em Portugal. Numa entrevista para a Agência Brasil, ela disse o seguinte: fica a pergunta se, mais uma vez, não estão a utilizar a imigração como bode expiatório e uma cortina de fumaça para os problemas reais do nosso país. Enquanto isso, a nossa roteirista até procurou, mas não conseguiu achar nenhum caso de um português sendo deportado pelo Brasil. O nosso país usa tão pouco essa ferramenta que em 2024 a gente deportou apenas 4 estrangeiros, do mundo todo, não de Portugal. Sim, nós temos os nossos defeitos e sim, a xenofobia existe no Brasil também, direcionada principalmente a imigrantes africanos ou de outros países latino-americanos. Mas não é do nosso feitio ficar expulsando gente do nosso país. Depois disso tudo, a gente espera que tenha ficado claro que esse meme da Guiana brasileira toca em pontos muito sensíveis para ambos os países.
De um lado, um país que ainda hoje tem que lidar com o legado maldito da colonização. E do outro, um país assustado pela chegada da cultura e até de pessoas de outro país no seu território. Mas a gente espera que a briga possa ficar só no nível do meme mesmo. Não precisa começar com deportações nem nada do tipo, gente. Ah, mas se vocês puderem devolver o ouro do nosso país, a gente agradece, tá? Portugueses, devolvam o nosso ouro. Qual ouro? Não há ouro nenhum, olha para aqui. 0 ouros. 0 ourinhos. Já vocês estão aqui com 2 ouros. E estão a pedir para quê? Estão-se a queixar? Foda-se. Somos mesmo uma merda.